Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu estou muito feliz de estar recebendo hoje aqui o Eduardo Araújo. E como vocês sabem, eu sempre começo esse podcast falando o currículo do convidado. Porque vocês sabem que eu prezo muito pelo currículo da pessoa que vem aqui, porque o currículo ele é uma tradução de tudo que a pessoa fez para chegar onde chegou. É o esforço pessoal e próprio de cada convidado que vem aqui. Então se prepara, porque o currículo dele também é pesado. Dá uma sacada só. Eduardo Araújo é cofundador e diretor da 95 Company. É do Rio de Janeiro, nascido em Niterói. Desde 2000 atua em comunicação e interface digital. Tem experiência na direção, concepção, execução de projetos para Brasil Telecom, IG, Banco do Brasil, Embratur, Sport TV, TIM, Amil e Transfero. Integra os 95% dos jogadores de futebol que não seguiram a carreira de sucesso. Motivo esse que o fez viver e contar as histórias interpretadas no livro 95% Futebol. Você quer jogar aonde? Atualmente coordena o app Learning Through Football, que desenvolve novos interesses profissionais de jovens através do futebol. Também participa de debates e palestras nos principais eventos de tecnologia e esporte no Brasil. Tá bom ou quer mais? Eduardo Araújo, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Bianchi Podcast. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje. Não, eu que agradeço assim, pela oportunidade. É muito bom estar aqui conversando com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos objetivos. Para a gente é muito bom. O 95% a gente acabou desenvolvendo uma marca, né? Não uma proporção, porque a gente sabe que ali o descarte ali do futebol é 99,9%. Né? Então a gente trabalha com esse 95% aí, que é mais branding do que estatística, infelizmente, e aí a gente tenta atuar aí nesses 95% aí, desenvolver. Nosso sonho é que ele seja jogador de futebol e tenha uma carreira também. Caso ele não siga no futebol, que ele tenha uma carreira de conforto aí, né? Perfeito. Eduardo, tem uma pergunta que eu sempre começo fazendo aqui para os meus convidados, que é uma pergunta meio filosófica. Sim. Eduardo Araújo, me diz quem você é, sem dizer o que você faz. É difícil realmente, assim, né? Cara, eu acho que eu sou um cara, assim, acho que muito calmo, acho que algumas coisas que aconteceram na minha vida, assim, me ajudou, porque eu sou um cara que penso muito, assim, no hoje, no amanhã, semana que vem está muito longe. E isso me ajuda em algumas coisas, como coisas difíceis, por exemplo, de saúde, que aconteceu com a minha família, e prejudica um planejamento de uma certa forma, assim. Então, acho que sou um cara que me sinto leve, assim, para resolver as coisas. Gosto muito de desenvolver amizade em todos os setores e todos os relacionamentos, né? Desde de uma pessoa que está trabalhando para você com serviço com uniforme, quanto uma pessoa de um status social muito grande. Então, tento desenvolver amizade em todas as minhas relações. Uma coisa que me veio na minha cabeça agora, o Rafael, me lembro que quando eu fui fazer uma palestra há pouco tempo atrás, tava chique, assim, os caras bem pesados assim do meu lado. Eu tava nervoso, né, cara? O Rafael falou assim para mim assim, Dudu, você pode esquecer qualquer coisa, cara, mas não esquece de você, vai do jeito que você é, do jeito da sua história. Isso me dá um conforto, assim. Então eu acho que busco minha essência, busco... às vezes me puno por falar coisas que eu estou sentindo e às vezes levo vantagem por causa disso também. Então, acho que, não sei se eu consegui responder essa pergunta, mas acho que é por aí, o que me veio no coração aí. Maravilha, respondeu. Eduardo, fala um pouquinho da tua experiência como jogador de futebol, na tentativa de se tornar os 5%. Isso, exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa tua tentativa de se tornar um jogador de futebol de sucesso, onde você jogou... Conta um pouquinho pra gente dessa tua experiência no futebol. Eu, assim, sempre tive muita facilidade com esportes, jogava vários esportes em escolas e, de repente, eu fui para uma escola que era só futebol. Então, comecei a me destacar nisso, comecei a participar de intercolegial e comecei a ser indicado para alguns clubes. O meu clube, assim, foi o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Então, eu saía de Niterói para Marechal Hermes, todos. Trabalhei lá.
todos os dias. Hoje eu estava contando essa história vindo para cá. Depois disso, eu tive outras coisas curiosas da minha vida e carreira. Eu tive uma sorte às avessas de operar tantas vezes o joelho. Então, operei 4 vezes o joelho, 3 vezes o direito, 1 vez o esquerdo. Que, de uma certa forma, eu sempre achei que não ia voltar a jogar futebol. Então, isso, minha mãe professora, meu irmão professor, eu nunca consegui pensar em não estudar mais. Então, essa ideia de que eu não ia voltar a jogar futebol acabou me ajudando, não muito consciente, sendo verdadeiro, né? Porque eu acho que quando a criança, quanto mais se aproxima do sucesso, mais fácil larga o estudo. Então, eu tive essa coisa de sempre achar que não ia voltar a jogar futebol e tive os intervalos muito grandes, né? Então, eu saí do Botafogo, operei o joelho uma vez, tive infecção hospitalar, demorei 8 meses para voltar a jogar futebol. Depois fui para o Americano de Campos, fiquei morando um tempo lá. Saí do Americano de Campos, fui dispensado, né? E mais um intervalo grande. Depois comecei a jogar um campeonato na 2ª divisão pelo Cruzeiro do Rio de Janeiro, chama Cruzeiro do Niterói. E depois Várzea. E aí, esse livro tem todas essas histórias aí, porque eu achei que... eu achei que ia ser histórias... só para contar as histórias assim, mas acabou refletindo, né, essa falta de formação social dos atletas. Né? Você sabe que eu trabalhei no Botafogo em Marechal Hermes. Eu estava até falando sobre isso hoje, né, com um conhecido, né? Trabalhei em 96 lá, né, um ano depois que o Botafogo foi campeão brasileiro. Entrei lá como massoterapeuta. Tinha acabado de me formar como massagista, e um amigo meu estava trabalhando lá, eu estava no 2º período da Faculdade de Educação Física. Ele falou, tá precisando de massagista lá no Botafogo. Eu falei, opa! Aí fui lá, entrei. 4 meses depois eu passei a preparador físico da escolinha. O treinador era o Elcio, e aí fiquei 1 ano e meio lá no Botafogo. Desse 1 ano e meio eu fiquei 9 meses sem receber. Aí eu falei, pô, não dá. E foi quando começou a explodir o personal trainer. E aí eu comecei a canalizar os cursos para personal e fui trabalhar em Ipanema, numa academia. Fiz a minha carreira toda lá, né? E aí depois enveredei para outro lado e tal, de futebol, e a vida é assim, né? Mas uma pena, porque o futebol, na época, eu estava tão empolgado lá no Botafogo, né, cara? Assim, naquela época eu tinha o desejo de seguir, né? Dentro de um clube de futebol, trabalhar com preparação física, né? Quiçá até treinador um dia. Mas aí o fato de não receber, e um clube que tinha acabado de ser campeão brasileiro e bagunçado, o Marechal Hermes era bagunçado, aquilo me deu um desânimo muito grande. Eu falei, não, aqui não dá. Entendeu? Aquela geração de Túlio. Túlio, exatamente. Pinheiro era presidente do Botafogo, foi. Né? Volta e meia a gente via os caras lá, aparecendo lá e tal. Naquela época, acho que eles usavam muito Caio Martins também, né? Então, o Botafogo ficou mais como uma coisa de base mesmo, né? Eu era centroavante, eu me lembro que o primeiro treino que eu assisti do Botafogo profissional, eu vi o Túlio fazendo um gol atrás do outro, aí ele falou assim, você é centroavante, olha o Túlio, dizem que é sorte, olha onde que ele está sempre pertinho da bola, sempre fazendo gol. Sempre foi goleador, é verdade. Eduardo, como é que você enxerga hoje? Quero ver se a gente pega a tua experiência aqui de base educacional, mas também a tua visão sobre futebol. Como é que você enxerga o futebol brasileiro hoje? E como é que você vê essa questão da gestão do futebol brasileiro hoje? Sua visão sobre isso hoje? Cara, assim, isso é bem curioso, assim, né? Porque respondendo uma pergunta que eu sempre sou recebido por essa pergunta sobre treinadores estrangeiros, SAF, que vem estrangeiros a administrarem os clubes no Brasil. Eu comparo, assim, por exemplo, agora eu fui para Portugal, lá participei do evento de tecnologia, você vai nas empresas, você conversa com as pessoas, você sente a qualidade da gestão, você sente como as pessoas se envolvem com o trabalho. E quando você traz... visível, né? Quando você traz isso, quando você traz um gestor, quando você traz um técnico, você traz um gestor de equipe, você traz um gestor de uma empresa. E quando você está gerindo uma empresa com mais qualidade, com mais fluidez, você transfere isso para dentro do campo, né? Então, eu acho que essa invasão, vamos dizer assim, de estrangeiros dentro do futebol brasileiro está muito associada a essa qualidade de gestão, qualidade de gerir pessoas, qualidade de gerir equipes. Eu acho que está muito por dentro disso. Mas eu acho que ainda é muito incipiente. Muito assim, né? Os clubes ainda têm pouca percepção de longo prazo. Tudo é muito imediato, né? Quando a gente trabalha com social no futebol, aqui eu tento vender dois tipos de receita para o social. A imediata, porque a gente, quando faz o aplicativo, eu trago análise de dados, nosso aplicativo é análise de dados.
Então, eu te dou a análise de dados atual. Eu digo se o seu atleta tem maturidade de 15 para ir para o 17, se o produto dele fica melhor se ele aprender a falar inglês. Então, eu tento ajudar o clube no social a curto prazo, porque é sempre uma gestão pensando no curto prazo. E a gente não, é o nosso social a longo prazo. É você formar uma criança, dar um conforto dela educacional. O Atlético Paranaense tem uma história muito curiosa, uma estatística muito curiosa, que à medida que as crianças vão indo melhor na escola, elas largam mais facilmente o futebol. Então, assim, vai ganhando um conforto ali, educacional, tem esse caminho por aqui. Eu sempre falo isso, né? Ah, Dudu, você queria... Tem vida fora do futebol. Você queria ter feito gol na final do Maracanã? Lógico que eu queria. Sonho com isso. Sonho com o jogo, com o futebol até hoje. Mas sou um cara que não sou frustrado na minha vida pessoal, tenho uma família linda, adoro o que eu faço, adoro o trabalho que eu faço, sou UX designer, trabalho com aplicativo, né, design de aplicativo, adoro o que eu faço, então sempre que eu falo que eu faço um projeto digital interessante, eu como se tivesse feito um gol. Muito legal, muito legal. Como é que você vê, depois a gente vai voltar nesse assunto também, mas como é que você vê essa questão dessa invasão das bets hoje? A gente está vendo aí alguns escândalos, a gente já teve alguns escândalos aí nas séries D, C, que eu acredito que sejam muito mais recorrentes do que a gente imagina, porque não tem tanta visibilidade, né, essas séries. O foco acaba ficando série A, série B, né, e tal. Sim. E agora, recentemente, o Bruno Henrique envolvido, o caso do Paquetá lá fora. Eu lembro que eu sou um cara que eu sempre amei futebol. Eu tentei ser jogador de futebol, eu joguei com o Ronaldo Fenômeno, joguei com o Marcelinho Carioca. Eles foram e não foi para mim. E eu lembro que eu tive um professor de educação física numa escola em Vila Valqueire, Campo dos Afonso, uma escola que foi muito boa. Escola pública, quando eu era garoto, era muito boa. Eu tive o privilégio de estudar em algumas que me marcaram. E eu tive um professor de educação física que era um cara sensacional, que eu olhava para o cara e falava assim, pô, se eu não der certo no futebol, eu vou fazer educação física. A aula dele me marcou muito, sabe? E eu fui fazer educação física, né? E eu lembro que há uns anos atrás, quando começou a surgir essa coisa de bet, que não tem muito tempo, né? Mas quando começou a surgir, eu falei, pô, isso aí é um negócio que pode ser interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque tudo que envolve jogo envolve vício. E muito dinheiro, né? E muito dinheiro. Você tem muitos clubes hoje sobrevivendo e vivendo de bets. Estão recebendo muita grana. Você tem hoje a Rede Globo que tem uma bet que bota muito dinheiro dentro da Rede Globo. Então, como é que você vê essa invasão das bets e qual a tua visão assim, num médio e longo prazo, o que pode acontecer? Porque a gente sabe que já tem muita gente, muitas famílias que se endividam e ficam viciadas nesse negócio de jogo do tigrinho, jogo não sei de quê. Recentemente a gente teve uma CPI que pareceu mais um circo do que... Cara, aquilo não é um país, isso não é um país sério. Sim. Que convida alguém para ir numa CPI e você vê um senador pedindo para tirar foto, fazer, minha mulher é apaixonada em você, não sei o que, faz foto. Cara, uma CPI que eu fiquei mal vendo. Sabe? Você que trabalha inclusive com roupa, como se vestia, aquele jeito que ela se vestiu ali foi uma comunicação terrível, né? Mas foi intencional. Ela foi com aquilo ali intencional. Um aspecto de psicopata. Exatamente. Bom, a Bets ela tem muitos aspectos para a gente avaliar, muitos aspectos. Primeiro que me vem na minha cabeça é como o dinheiro, com muito dinheiro, expõe as fragilidades, né? Sem dúvida. Expõe as fragilidades de uma forma avassaladora, né? Primeiro nas gestões dos clubes, porque se abrem de uma forma muito fácil, sem nenhum tipo de compliance, sem nenhum tipo de investigação sobre de onde vem aquele dinheiro. Então isso já é uma coisa muito ruim. Expõe as fragilidades dos jogadores de futebol, porque antigamente para você fazer uma coisa muito feia num árbitro, ele marcava um pênalti, ficava todo mundo chorando. Hoje em dia você toma um cartão, você passa pelo árbitro, você fala um cartão, ninguém vê aquilo ali. Mas assim, eu já tive, inclusive, uma proposta de bet para o nosso aplicativo. Eu falei, cara, eu trabalho com criança. Minha base é de criança. Eu apostaria, infelizmente, que uma base muito grande da bet é de criança, mas eu não posso trabalhar com isso. Se alguma bet, se tivesse um propósito, nós vamos
trabalhar com educação financeira, vai melhorar a educação. Aí um outro papo, mas por enquanto a base é muito voltada para gerar lead de aposta. E uma outra coisa que é triste demais, cara, é o envolvimento dos atletas, cara. O Bruno Henrique, você citou o caso, era mais fácil ele pegar um dinheiro do bolso dele e dar pro... Sem dúvida. Até porque o valor que eles estavam negociando ali, fazendo ali, é uma coisa que ia dar 10 mil, 12 mil. Então, o Fernando, que é o psicólogo o assistente social do Ceará, me veio com outro aspecto que eu não tinha parado para pensar. Porque o atleta, ele burla o próprio esporte. Coisa que outros esportes olímpicos, talvez isso não acontecesse, mas o futebol, como tem essa coisa do dinheiro, do sucesso, da grana, eles acabam não pensando no próprio esporte. E um terceiro, assim, que me veio nos últimos papos que eu tive, que vai muito com essa coisa da educação, que é uma falta de não queria falar inteligência assim, mas é difícil não falar isso, mas uma falta de informação. Porque a partir do momento que você me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu te respondo isso, eu estou gerando um documento pro resto da vida. Então eu estou criando provas contra mim mesmo, porque o atleta ele não tem noção de dados, login, acesso, o que os seus dados fazem, caminham, circulam na internet, que são, enfim, nunca mais você destrói aquilo ali. Então, assim, dá para a gente avaliar essa coisa da Bet por vários aspectos, né? Mas eu acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça é como expõe a fragilidade, como as pessoas se expõem de uma forma frágil e às vezes até inocente por causa dos valores, né? Sem dúvida, não é muito dinheiro envolvido. Você sabe que uma outra coisa que eu vi, eu sempre comento isso aí quando vem alguém ligado aqui a esporte, né? Eu sempre comento isso. Um conhecido meu estava assistindo um futebol uma vez e aí apareceu lá uma placa daquelas publicidades que ficam em volta do campo e apareceu lá Model, não sei, Fatal Model. Do Vitória da Bahia, né? Eu não sei, apareceu lá Fatal Model. Depois eu fui ver também, mas não tinha me ligado ainda. Aí ele saiu, quando ele voltou, o filho dele tinha entrado no Fatal Model, não sei. Cara, você sabe o que é? Sei. Aí ele, meu filho, o que tá fazendo aí? Não sei o que, ele tomou o telefone do filho. Aí eu falei, cara, futebol envolve mulher, criança, tem muita gente exposta ali. Aí aparece ali uma publicidade Fatal Model, parece que o futebol tá carente, necessitando desse tipo de coisa. Eu falei, cara, pra quê? Eu tenho até uma história curiosa, assim, porque eu fui num evento agora que eu fui fazer um debate, né, fui na Bahia, e aí tinha um palco rolando lá atrás, assim, show, eu peguei uma foto e fui mandar para meus filhos, mandar para minha namorada, mandei, aí o palco estava escrito Fatal Model em cima. Aí minha namorada assim, você tá no evento certo aí? Tenho certeza que você tá no evento certo, né? Então, e aí também vem um outro assunto que eu bato bastante nisso, assim, é a permissão que o futebol tem. Permite isso. Permite... Cara, eu fui no estádio agora há pouco no Allianz Parque, que é um estádio lindo, né? Então, uma criança fazendo o dedo do meio, xingando a torcida do Fortaleza, e a mãe achando aquilo legal, né, cara? Assim, as pessoas se permitem a fazer coisas dentro do futebol que a sociedade não permite. Ele faria isso na escola dele, para a professora dele. Então, assim, se começa dessa idade já fazendo isso, quando sair dali do estádio, vai fazer também, vai replicar em outro lugar. Tem esse caso do menino do Palmeiras, que aquilo ali me chocou de uma maneira. Primeiro, o jeito que ele chorou de uma forma pura do cara. Você vai me perguntar isso? Nós somos crianças, cara, nós estamos em formação. Ele chorando, não era um choro, era um choro de coração aquilo ali. Mas o que me pegou demais, cara, foi um pai com uma criança no colo, xingando o jogador brasileiro e cuspindo, cara. O cara tava cuspindo num jogador, chamando de macaco, com uma filho no colo. Cara, aquilo ali me deu um desânimo, assim, porque eu acho que certas coisas que o futebol permite, assim, cara, você pode até inibir, fazer com que a pessoa não fale aquilo ali, mas tirar aquilo do coração de uma pessoa é praticamente impossível. Com uma criança no colo, cara, como é que isso a longo prazo vai ser, né? Então, eu acho isso assim, confesso que eu não sei como é que vai ser o futuro das bets no futebol brasileiro. Você vê uma propaganda, as placas de publicidade mesmo, como você citou, de 10 propagandas, 8 são de bet. Eu não sei, você vende plataforma white label de bet. Cada vez que passa vem aparecendo novas, né? Novos formatos, novas regulações. Não sei como é que vai ser isso no futuro, essa dependência disso. A gente tem exemplos no futebol de dependência de patrocinadores
marcha muito pesados, que quando saíram os times sentiram bastante, né? Parmalat, algumas marcas que a gente conhece disso. Citei Parmalat, que eu acho que nem existe mais, se não me engano. Mas é isso, eu acho que num dia que você vê essa coisa do Corinthians, né, cara, o que me assustou, infelizmente não foi nem o envolvimento de coisas erradas, mas a quantidade de intermediários, né? Como o dinheiro caminha naquilo ali. Veio uma comissão que saiu da Bet, que foi para um, foi para outro, foi para outro, foi para outro. Então, o envolvimento praticamente favorece o ecossistema inteiro, né, cara? Então, é bem complexo, difícil. Verdade. O que mais te incomoda no futebol, Eduardo? Eu acho que dentre tudo, assim, o que mais te incomoda? Tá, eu adoro futebol. Assim, somos dois. Eu me lembro que quando a última vez que eu saí do futebol, eu parei de consumir futebol. Fiquei um pouco assim, não queria mais jogar. Eu dei todas as minhas chuteiras, eu tinha um clube de futebol que eu ganhava chuteira, material esportivo em vez de dinheiro. Então eu tinha um monte de chuteira lá em casa. Então eu consumo futebol, adoro ver o esporte, assim. Mas o que me incomoda assim, mais no futebol, eu acho que essa dissimulação, a falta de educação. A falta de educação das pessoas. Pô, você se permite xingar um outro, fazer sabe? Isso que a gente estava comentando há pouco. Quando me falta na palavra, mas quando você forja uma falta, um relacionamento, simula, você cara, então assim, aí o cara... O pior é quando é aquela simulação descarada, que o cara leva um tapa aqui e bota a mão no rosto. Então, isso é uma coisa que muito do futebol, cara. Outros esportes você não vê uma coisa tão assim... E a raiva, né? Essa coisa da raiva, isso me incomoda bastante. Como um treinador fala com o jogador, como fala com o torcedor. Essa coisa da raiva que tem no futebol, cara. Cara, eu me lembro quando eu joguei futebol, me lembro que tinha uma coisa assim, pô, aquele cara tá driblando demais, dá uma porrada nele. Pô, tá driblando demais. Então, assim, essa coisa da maldade, assim, de alguns, isso me incomoda muito, na verdade, muito. Uma coisa que eu acho interessante é que eu tive a oportunidade de falar até com algumas pessoas que vieram aqui também ligadas a esporte, é que o jogador brasileiro, e isso é um erro que vem lá da base, já vem lá de baixo, e que se não é coibido, muitas vezes ele acaba sendo incentivado. Mas o jogador brasileiro, é interessante, quando ele tem uma postura, um comportamento aqui, mas esse jogador, quando vai para um clube da Europa, ele muda radicalmente. Ele é impactado por aquilo que a gente estava falando. Porque eu acredito que alguém lá fora chegue para esse jogador e fale assim, olha, aqui a banda toca assim, aqui funciona assim, assim, Você assim. lembra assim. como a gente começou a conversar sobre a gestão lá fora? Ele é impactado por isso. Ele entra num formato que ele, cara, ou ele se enquadra, ou ele sai. E aí existe essa coisa, não me adaptei lá fora, não se adaptou ao trabalho. A seriedade. Do trabalho, não tem... lógico, é ótimo, mas é super importante. Mas não é só isso, né? Aquela coisa... Aí, cara, eu acho que quando a gente puxa para a base da educação, as coisas só vão mudar quando, infelizmente, tá? Quando os clubes entenderem que a educação faz parte de uma evolução do produto dele final. Porque se ele for lá para fora já sabendo falar inglês, ele se entende como uma marca que ele vai influenciar consumo, ele se entende como pessoal. Ele sabe que ele vai virar de um CNPJ, de um CPF para um CNPJ. Então ele vai entender, primeiro o atleta, entender que ele agregando educação para ele vai ser um produto melhor. E aí quando ele é um produto melhor, aquele cara que vai vender também entende isso. Isso é um ponto que a educação, mas isso é mais difícil. O que vai pegar mais rápido é quando alguns países estão inserindo a parte cognitiva nos atletas e tendo performance melhor, resultado melhor. E aí os caras, pô, peraí, para onde a gente precisa evoluir? Mas não influenciado pelo social, influenciado pelo resultado. Por que Brasil, seleção brasileira hoje em dia perde para times que não são tradicionais, mas que têm a parte cognitiva inserida dentro dos atletas? Então, eu acho que, de novo, infelizmente, a parte técnica e de resultados vai influenciar as pessoas a agregarem mais informações para os atletas, tanto na parte de produto final e na parte de resultado. Não, e aí, dentro desses 5% que se tornam jogadores de futebol, que é os 5% que não estão contemplados no seu livro, Exato. Eu acho que é um percentual ali de 1, 2% que vão entender essa virada de chave, essa metanoia,
e vão para fora e vão se dar bem lá fora na Europa, vão explodir lá fora. Marcelo, 97% dos famosos, dos 5%, quebram financeiramente em 5 anos pós-carreira. Sim, eu já falei isso aqui em alguns podcasts aqui o Ronaldo trouxe essa. Sim. E aí as pessoas, quando eu vou nos eventos, as pessoas falam assim, pô, a educação é o plano B, né? Eu falei, cara, não é o plano B, educação é o plano A. Nunca foi. Não é importante, é importante por 100%. Sim. Então, isso aí. E assim, a coisa do 95 mesmo, também minha mãe, quando lê o livro, né? Pô, minha mãe vai ler com um olhar de leitora, Luiz Eduardo, eu não sabia que você tinha sofrido tanto. Minha mãe é super presente, meus pais super presentes, e não sabia o tanto que eu tinha... Eu vivi coisas tristes, né, cara? No livro, só tem 3 assassinatos no livro. Tem, cara, infelizmente, o perigo que rola entre a pouquíssima formação social das crianças e o mercado milionário da outra ponta. Então, esse caminho aqui, ó, cara... extremamente difícil. Cara, aí você e sabe, espinhoso, né? Pedofilia, abuso sexual, tem todo esse tipo de coisa, né? Eu vi várias coisas, essa passei inclusive comigo também. Então, eu contei essas histórias, assim, meus pais super presentes, né? Eu ainda fico pensando, meus pais super presentes não sabiam de algumas coisas, você imagina as crianças que vêm, sei lá, do Ceará, vêm morar aqui no Rio de Janeiro e ficam aqui, ou vice-versa, vai para lá, que os pais estão confiando cegamente no empresário ou no treinador. E, infelizmente, isso acontece em todos os segmentos, né? Mas nessa fragilidade, de novo, né, da falta de formação social das crianças, isso fica muito mais perigoso, né? Tem um amigo não, é um cara que eu já seguia há um tempo na rede social, que eu conheci essa semana, tive o privilégio de bater um papo com ele pelo Zoom. Ele está em Miami, não sei se você conhece, é o Mário Alexander Cabral. Não, de novo. Ele foi jogador de futebol, mas também foi um jogador assim mediano, jogou no Fluminense, jogou aqui, jogou ali. E aí rapidamente ele percebeu que a dele era ir para os estudos. E aí ele parou de jogar, um vereador nos estudos, ele foi trabalhar na FIFA, trabalhou na Comebol, se não me falha a memória, e hoje está em Miami, foi trabalhar no escritório da CBF lá em Orlando, Miami, e hoje ele está em Miami. Ele vai realizar um summit, que eu te falei aqui na Barra da Tijuca, ele é um dos idealizadores, junto com o filho do Zico, que está organizando aí e tal. E batendo um papo com ele, eu vi como ele é um apaixonado pela questão da educação. Ele foi estudar, ele emburacou para essa coisa do estudo, e ele hoje é um cara assim, bem conceituado assim, no meio, né? E como isso é importante, faz diferença, né? Eu tive o privilégio de receber aqui também a doutora Maria Angélica, que tem uma base de clientes assim, de 3.000 jogadores na carteira dela. Com uma atleta de base, ela é coach de alta performance. Trabalha a parte mental de vários jogadores. E o papo também foi muito legal, e a gente vê como a importância da mentalidade é importante, né? O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: durante 5 anos eu fiquei empresariando carreira de jogador de futebol. E chegou uma hora que eu vi que não dava mais, porque o meu dinheiro era curto, eu montei um projeto, fui atrás de investidor, não consegui, tomei uma pernada de um jogador que eu tinha, foi um baque muito grande ali. Mas o que eu percebo é que o jogador de futebol, você tem brasileiros espalhados no mundo inteiro, né? O Brasil é um celeiro de formação de jogador, um país com 215 milhões de habitantes. Você tem todo mundo, 98% quer ser jogador de futebol, se não mais. Sim. Mas é interessante quando você faz uma análise com a Argentina, por exemplo. A Argentina, se não me falha a memória, acho que não tem nem 30 milhões de habitantes. Cara, o argentino, você fala para ele assim, ó, surgiu um clube para você lá na Groenlândia. Pô, eu vou agora. Vambora. O jogador brasileiro, você fala, pintou um clube para você agora lá no Canadá, você ir... Não, vou não. Canadá, vou não. Vou não. E aí esse mesmo jogador argentino que começou lá na Groenlândia, daqui a pouco ele está num clube da Inglaterra, da Espanha. A mentalidade do jogador argentino, cara, é uma coisa assim impressionante. Cara, isso é muito legal você falar assim, porque o jogador brasileiro, não necessariamente ele está focado nessa carreira que você falou, vai para cá, vai para cá, vai para lá e consegue um objetivo. Ele está focado no sucesso, nos grandes centros. Ele quer jogar nos grandes centros porque ele mira o sucesso e não é a carreira. Eu falo isso nas palestras. A diferença entre a carreira e o sucesso. Sucesso é um gol na final. Carreira,
São vários gols em várias finais. Então, essa ideia do sucesso... E aí, infelizmente, isso está muito associado às nossas referências, né? Porque a gente vê um jogador de futebol, ele tem uns 5 cordões de ouro, 3 brancos, tem... Aí as férias, ele passa as férias ele quer passar em Ibiza. Não é porque a praia é mais bonita, é porque tem gente fotografando. Ele não Status, né? Ele não quer a menina mais gente boa, ele quer aquela modelo. Então, a referência do jogador brasileiro está baseada no sucesso e não na carreira. Por isso que ele não quer ir para outro centro. Você vai ganhar a mesma coisa se for para a Groenlândia, quer? Não. Você vai ganhar menos indo para a Espanha, quer? Porque eu tenho uma visibilidade maior. Não, e interessante é que quando ganha a primeira grana assim, bacana, o primeiro dinheiro legal que aparece, ao invés de investir numa casa, investir no carro. Você está pensando no carro. E o pior, cara, não é nem a primeira grana que ele coloca. A criança que joga futebol, aos 13 anos, que ela está num clube da primeira divisão, ela não tem dinheiro, mas ela já acha que está rica. Ela já acha que está milionária. Eu fiz uma palestra agora há pouco na Bahia, um dos clubes da Bahia, 13 anos, os meninos, vem aqui, ó, Bluetooth, cordão de ouro. Cara, ele não tem dinheiro, ele mora no alojamento, mas ele internamente ele já acha que está milionário. E esse é o grande perigo. Até na capa do livro, eu coloquei a arquibancada de um time que eu joguei no Rio de Janeiro, que o alojamento era embaixo da arquibancada. Antigamente tinha essa coisa do alojamento embaixo da arquibancada. Eu coloquei na capa do livro porque ilustra muito bem isso. Porque perguntou para mim assim, no empresário na época, você quer envolvido na CPI do apito? Só coisa complicada. E aí fui sabendo depois. Aí ele falou assim, você quer ir para o hotel ou para o alojamento? Eu falei, pô, vou para o alojamento, ficar junto com a molecada lá, claro. Cara, quando eu abri o alojamento... Terrível. Cara, visual de prisão. Só que por que eu coloquei isso na capa do livro? As crianças que estavam ali dentro, felizes. Porque às vezes é melhor do que onde eles moram. Tá jogando futebol, tá se alimentando. E aí, por isso que eu botei na capa do livro, porque isso representa muito esse tempo que as crianças ficam achando que estão milionárias. Aí, em um momento, elas não ficam milionárias, não viram jogo de futebol e não têm outra profissão. Então, o que a gente quer interferir é justamente nesse percurso. Porque se eu chegar para uma criança e falar assim, olha só, você joga futebol, você está no Flamengo, no Corinthians, tá? Vamos estudar porque eu vou afastar ela. Então, eu tenho que aproveitar o sonho dela. Sempre que a gente falou no negócio do produto, eu insiro informações nela que ela acha que ela vai aprendendo aquilo ali, ela vai melhorar o produto dela. Então, o que a gente faz é quase que uma espécie de um teste vocacional através da experiência orgânica dela. Ela está ali brincando, se divertindo, respondendo coisa, brincando, colecionando ponto, mas ela está me dizendo, essa criança tem afinidade para ser jornalista. Então, eu guardo isso num banco de dados, que aquela criança que respondeu 10 perguntas de jornalismo com facilidade tem uma afinidade com jornalismo. E aí, além de eu saber, eu tenho um trabalho mais difícil. Convencer ela. Convencer primeiro pelo sonho que ela tem de ser jogador de futebol e depois pela confiança que ela tem. Ela não tem confiança. Ela sabe que a referência, quando vem de uma base social muito pequena, infelizmente, é o atalho. O atalho que eu digo é um gol, uma música, um vídeo no YouTube. Porque aí uma coisa que é muito mais séria do que no futebol. Mas aí, só para não esquecer, pegar uma parte disso que você falou, mas aí quando você identifica isso, você também comunica isso de uma forma direta ou indireta ao clube também, para que o clube também tenha essa... Pô, ele está identificando uma coisa aqui, então vai ser mais fácil na hora que eu tiver que eliminar algum aqui, eu já vou saber que esse aqui não dá, esse aqui não dá. Nossos dados, a gente gera dados para ajuda na tomada de decisão. Entendi. Eu devolvo para o clube. Olha que legal, cara. E aí, assim, o que a gente faz assim, é uma malandragem do bem. Por exemplo, Fernandinho estava no City. Veio para o Atlético Paranaense. O vídeo que passa na timeline é uma timeline, como se fosse um Instagram, um TikTok, um short do YouTube. A gente usa essa linguagem que as crianças usam. Né? Até a gente teve que, no aplicativo, 30 minutos a gente barra, vai beber uma água, campeão, porque as crianças usam muito o aplicativo. Então, como é que a gente faz? A gente tenta passar a mensagem dessa forma. Por exemplo, o Fernandinho está fazendo gol, botando a faixa de capitão, e ele fala que o Guardiola colocou ele como capitão do time, e ele falou, cara, não sou nem o melhor dos brasileiros, tem muito brasileiro aqui. Ele falou assim, mas você é o único que sabe falar inglês. Eu jogo essa semente ali. Estou mostrando o gol. Mas é o que a criança vê. Eu tenho que aprender a falar inglês se for lá para fora. A chance dela jogar no City é mínima. Mas se ela aprender a falar inglês... Isso foi uma coisa muito legal que o Hendrick fez aqui, né? O Hendrick já chegou lá falando já chegou lá falando espanhol, né? Dois idiomas, né? Foi muito legal. Até
tem uma história de um empresário também que ele falou para mim assim, esse jogador, ele foi minha agulha no palheiro. Tive 1000 atletas para ter ele, assim. Aí eu fiquei meio calado, aí alguém perguntou, por que foi, Dudu? Não, que eu tô de olho no palheiro. Eu tenho 999 oportunidades ali dentro. Eu tento desconstruir também que o atleta tem que necessariamente ser professor de educação física. É ótimo, também já está ali, é fisioterapeuta, ótimo, mas, cara, tem muitas oportunidades. Só no futebol são 200 profissões. Então, mais de 200 profissões. Então, ele gera muitas possibilidades. Eu sou designer, né? Então, acho que mostra isso. E o que eu ia falar anteriormente é que, infelizmente, esse descarte social, ele não é no futebol, ele é na educação do país. Então, a gente contextualiza nosso projeto com o esporte, mas a gente sabe que esse descarte aqui é da educação. Você falou que a sua escola pública antigamente era maravilhosa. Infelizmente, hoje a gente não tem tantas escolas públicas. Não, a maioria está no bagaço. Então, as crianças ou não estudam, ou estudam em escolas ruins, públicas ruins. Então, a gente vem formando crianças de elite. A criança que paga R$5.000 numa mensalidade de uma escola, uma criança que vai para uma faculdade particular que custa 15. Então, a gente tem um descarte social de educação de uma forma geral. Então, como é que você vai chegar para uma criança e falar assim, não se dedica ao futebol, não, é só isso, não. Não tenta fazer aquela música no YouTube, não. Entra na escola, você encontra uma infraestrutura precária. De novo, voltando lá para fora, eu fui fazer uma apresentação lá. De um lado, a gente estava com um stand que era Estônia, um pouco mais do lado era Croácia. E como é que você explica o projeto? Porque o futebol ele tem no Brasil uma capacidade de alcançar camadas que outros países às vezes não conseguem, os veículos tradicionais não conseguem. Então, quando a gente sabe que um atleta fez aquela coisa horrível lá na Espanha, isso acontece o tempo todo, em todos os segmentos, infelizmente. Mas as crianças ficam sabendo por causa do futebol. A gente sabe quando a Leila Pinheiro levanta um troféu, está dizendo ali, Palmeiras campeão, mas o que eu estou dizendo ali também? É a única dirigente mulher. Então o futebol ele tem uma capacidade de informar que o veículo tradicional não tem. Então a gente precisa aproveitar isso. Capilaridade, alcance muito grande. Então lá fora, a criança não tem problema de infraestrutura escolar. O futebol não é tão popular assim e não usa rede social como a gente usa. Então, como é que você explica? Nosso projeto é educação através de entretenimento. E eu gero dados para ajudar na tomada de decisão. Então, sempre quando pensa para mim assim, por exemplo, a gente tem um clube com a gente, Ceará, aí tem um time do Sul, um time da Bahia. Pô, se no Brasil você já tem diferentes culturas, para você acessar as crianças, você tem que se comunicar como as crianças se entendem, lá fora eu vou ter que fazer isso também. Eu preciso de um squad lá, por exemplo, em Portugal, para saber como as crianças, como a gente acessa aquelas crianças lá. Tem um amigo meu que falou assim, ele é chileno, gente boa pra caramba também, trabalha com educação no futebol. Ele, vamos botar lá no Colo-Colo do Chile. Eu falei assim, claro. Ele falou assim, a gente traduz para o espanhol. Não é traduzir para o espanhol. Traduzir a cultura, o que acessa as crianças lá. E o legal, assim, quando a gente fala teste vocacional, a gente pensa assim, fazer uma prova aqui. Vou fazer uma prova e qual vai ser o meu resultado. E não, o que a gente faz, a gente trabalha isso sem pressão de prova, sem pressão de professor, é de forma orgânica, ela está dando dados para a gente através do relacionamento. Se na rede social os algoritmos entregam dados de consumo, a gente entrega dado educacional. Tá bom, clube, eu te entrego dados de performance mental e tal. Por exemplo, um assistente social também de outro clube falou assim para a gente, cara, tentei explicar a laranja mecânica, né, naquela seleção da Holanda, ninguém entendeu, você me ajuda? E é legal que o nosso projeto ele começa a aproximar. Vem um nutricionista, queria saber alguma coisa. A minha pergunta é, o que você quer saber das crianças que no dia a dia você não consegue? Eu transformo o seu conteúdo num conteúdo lúdico, divertido e te devolvo esses dados. Então ele falou assim, cara, eu queria explicar a laranja mecânica para as crianças. Cara, o que a gente faz? Pega um videozinho de 1 minuto, joga uma laranja a cada canto, espalha, faz a brincadeira e as crianças entendem. Aí eu devolvo para ele a parte tática, mas eu pergunto onde é que é a Holanda, qual é o idioma. Então eu extraio, ao mesmo tempo, o dado que ele precisa e o dado que a gente precisa. O Fernando, cara, que eu cito bastante o Fernando é um craque, cara. Fernando do Ceará, assistente social, vou fazer uma palestra com ele agora também no Fute Edu do Diogo. E ele falou assim para mim, Dudu, tem um formulário, isso foi muito impressionante, cara. O Fernando é um craque, assim, mas ele mostrou um formulário que as crianças respondem quando elas entram no clube. Aí ele falou assim, essa resposta aqui as crianças não dão. Eu falei, qual? Aí ele, qual a sua principal deficiência no futebol? Eu falei, Fernando, as crianças não vão dizer. As crianças escondem doença.
Você acha que a criança vai dizer para você o que ela não sabe? O que a gente faz? Porque qualquer coisa que ela possa dizer ali vai atrapalhar o sonho dela, né? Então ela não vai dizer aquilo ali. Então o que a gente faz no aplicativo? Eu mostro lá o Cristiano Ronaldo fazendo um gol lá no segundo andar de cabeça, o Messi conduzindo a bola, eu falo drible, o Neymar correndo, velocidade. Qual desses você é mais parecido? Ele vai dizer o que ele é mais. O que ele não responder essa pergunta que você quer, Fernando. Então a gente muda o jeito de perguntar para extrair o dado que ele precisa. Só dessa forma. Porque se a gente chegar para ele e falar assim, até um outro podcast que eu participei lá da Carretel, o apresentador falou assim para mim assim, Fabrício, desculpa Fabrício, ele falou assim para mim, se quando o Cafu, né, quando foi campeão do mundo, levantasse a camisa e ao invés de 100% Irene, sei lá, Jardim Irene mesmo, tivesse assim, faça um curso de inglês. Eu falei, não adianta, cara. Meio colado. Não adianta, porque quando você chega para uma criança e fala, você tem que estudar, porque você não sabe, ela se afasta. Então a gente aproveita o sonho dela. É para ela dar dados para a gente. Inserindo coisas ali bem de maneira subliminar, né? Pô, quando mostra o Gabigol que mordeu lá o biscoito na final da Libertadores, aquilo é engraçado pra caramba, as crianças riem com aquilo ali. Mas o que é aquilo ali? Brownie do Luiz, né? Era o Brownie do Gabigol. E aquilo ali explodiu de venda. Então aquilo ali é publicidade, galera. Então, assim, a gente usa o contexto do futebol hoje em dia para explicar coisas de profissão. Então, eu acho que dentro desses 95% aí, a gente quer achar 5% de jornalistas, 10% de publicitários, alguns que trabalham com educação financeira, jornalismo, a gente quer achar essas carreiras aí. Entendeu? Pô, muito legal. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui, cara, para a nossa audiência aqui, porque vou falar de um parceiro muito legal, que é o Clube de Negociadores. Pessoal do Clube de Negociadores, obrigado demais pela parceria, vocês são nota 10. E você que está assistindo aqui o Bianchi Podcast, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, o caminho é um só. clubedenegociadores.com. É só entrar no site deles e usar o meu cupom BIANCHI20. Você tem 20% de desconto em todos os cursos da plataforma deles, ok? Grande abraço, gente. Segue lá, clubedenegociadores.com. Eduardo, como você percebe, você foi jogador também, eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora para o meu lado aqui, mas querendo ouvir a tua opinião. Sim. Como você percebe essa questão da imagem, do comportamento e da comunicação dos jogadores? De novo, né? Porque o atleta ele precisa entender como um produto, né? E o que compõe esse produto? Ele compõe que ele é um atleta, aquele lateral direito, que ele cruza na cabeça do atacante, é um componente técnico dele. O componente de como ele se comunica, como ele se projeta, como se ele fala, como ele se posiciona, ele agrega no produto dele. Se ele fala outro idioma, se ele tem uma outra carreira, ele vai compondo o produto dele incorporando cada vez mais o produto dele. Então, eu como marca, eu quero colocar minha marca alguém que ele represente bem a minha marca, que ele fale bem, que ele dê uma entrevista, que ele fale uma coisa boa, que ele tenha uma vida fora do futebol positiva. Então, a comunicação do atleta, ele compõe o produto final dele. O que deveria ser o normal, né, da sociedade de forma geral, mas ele precisa entender que, além disso, ele compõe melhor o produto dele. Além dos benefícios sociais normais dele, de comunicação, de posicionamento, de entender. Pô, cara, a primeira vez que eu conheci o Diego Ribas, né, cara, eu fui mostrar o livro para ele, cara, eu comecei a falar, primeira coisa, cara, ele olhou no meu olho e falou assim, eu falei, cara, ele tá entendendo o que eu tô falando, né? E aí ele falou assim, então isso aqui reflete sobre a falta de educação das crianças na escola. E aí você vê ele dando uma... pegou a coisa... Pô, aí você vê ele dando uma entrevista, ele fala assim, aí o que acontece? Bom. Ele é o comentarista do Sport TV, ele vai na Globo, ele tem uma marca que eu quero botar nele, cara. Eu vou botar a marca no cara que o cara acabou de fazer uma besteira. Ele tá dando palestra pra caramba aí. O cara se envolveu com droga, agrediu, cara, eu não quero colocar minha marca ali dentro, ali, né? Então, socialmente, não precisaria nem precisaria levar para o lado comercial, né? Mas a comunicação, a postura do atleta, o posicionamento, como ele se veste, né? Porque o atleta se veste com 500 informações. Você tem muito mais propriedade para falar
sobre isso do que eu. Mas ele coloca um monte de informação nele ali que está comunicando o quê? O que você está querendo comunicar com isso? 300 marcas, 300 formatos. Então, o que você está querendo comunicar com isso? Então, entende. E o jogador é um influenciador, cara. É um influenciador de consumo social. Você vê lá, o Cristiano Ronaldo falou assim, não, afasta aqui a Coca-Cola, cara, que eu sei as ações da Coca-Cola caíram. Então, cara, até eu vi o técnico do Juventus, na época que o Cristiano Ronaldo estava no Juventus, falou assim, cara, eu vou barrar um jogador que tem rede social maior que o clube. Porra. Então, assim... Ele é o que mais tem maior rede social do mundo, é ele. Pô, assim, entender como esses caras influenciam, cara. Como esses caras influenciam, tanto politicamente, socialmente, de consumo. Então, eles têm um poder de influência muito grande. E isso tem que ser levado muito a sério, cara. Isso tem que ser levado muito a sério. Porque quando você fala de influência, você está falando sobre crianças, cara. Crianças se formando, crianças na base, né? Na base educacional. Então, é um papel... Eu colocaria de duas formas: a parte de produto dele, agrega como melhor o produto dele, e o papel social que aquele cara tem. O cara tem um papel social importante. Tem alguns jogadores que eu trabalho, né? Já atendi, atendo, agora surgiu mais um agora para mim, e o que eu falo para eles sempre, a primeira pergunta que eu faço é quem você é e para quem você faz o que faz. Porque a gente sempre trabalha para alguém, né? Então, no meu caso, é para minha família. Isso tem que estar muito claro para mim. Tem um livro chamado O Desejo de Agradar os Outros, do Lu Priolo, que ele vai falar sobre isso, né? Que a pessoa está sempre em busca de reconhecimento e que a pessoa quer o tempo todo agradar. E o que eu percebo nos jogadores, muitos que eu já atendi, que eu atendo, é que eles são cercados de pessoas oportunistas. Sim. Tem muita gente em volta do jogador pedindo, querendo alguma coisa, querendo pegar uma rebarba de reconhecimento, uma coisa. Então o jogador ele acaba se tornando uma ilha cercado de oportunidades e muitas vezes sem que essas oportunidades cheguem de maneira consistente. Sim. E aí esse jogador está preocupado em agradar um ao outro, ajudar colegas, amigos, nada contra. Mas primeiro você tem que se estabelecer de maneira concreta, buscar o reconhecimento seu ali de maneira firme, e isso passa por um tripé, que é imagem, comportamento e comunicação. Sim. Se você... E a imagem, o exemplo que eu dou, a configuração que eu faço é de um iceberg. 5%, 10% do iceberg você está vendo. Sim. 90% está submerso. E o jogador de futebol é isso. E muitas vezes ele vai dar uma entrevista, ele vai falar alguma coisa e ele não se liga no que ele está falando, porque... Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de ação pontual ali, uma ação de marketing. Pá, é aquilo ali. Mas quando a gente fala de branding, a gente está falando, esse ING no final do branding está no gerúndio. Significa que você está sempre fazendo, sempre construindo. Então a imagem que esse jogador está construindo é o que a Ana Couto, que é a papa aí do brand, vai falar, que é o faz e fala. Sim. Muitas vezes o que ele está diferente do que ele faz e do que ele fala. Então, uma coisa que eu falo sempre para eles, você precisa ter congruência, caráter, competência e compromisso. O John C. Maxwell vai falar muito sobre isso. Então, ele não se preocupa muitas vezes com essa imagem dele, com o posicionamento, com a maneira que ele dá entrevista. Eu fico impressionado quando eu vejo jogador famoso chegar na frente da câmera, do microfone e falar problema, nós vai jogar... Aí eu fico assim perguntando para mim, cadê o empresário dele que não está vendo isso? Será que esse jogador não tem consciência de que ele está falando errado? Porque do outro lado da televisão aqui tem muita gente assistindo, gostaria de patrocinar. Ele pode estar perdendo oportunidade, porque a carreira dele vai acabar com 35 anos no máximo. Raríssimo um Zé Roberto da vida que vai a 42 anos. E mesmo assim muito pouco, né? Entendeu? Raríssimo. Então, o que ele vai fazer pós-carreira? Aí ele pode receber oportunidades de ser sócio de um restaurante, ser sócio de uma rede de hotéis, ser sócio... E aí? Mas será que alguém que está vendo você falar daquele jeito, se vestir daquele jeito, se comportar daquele jeito, vai querer algum tipo de sociedade com você? Sabe? É complicado demais. E Marcelo, o que você vai falando, assim, é tão rico assim, né? O que você está falando que me estimula a enxergar de diversos formatos, né? Você falou agora no final sobre o pós-carreira, né? O jogador tem que pensar no pós-carreira, mas você não pode pensar no pós-carreira. Então o pós-carreira tem que ser pensado na carreira. Lógico. Né? Isso. E quando você falou também dos aproveitadores,
vai muito de encontro à fragilidade, à carência social que esses atletas têm. Porque eles vão sozinhos para um lugar, eles não têm... Cara, lá no Ceará, a ideia era mostrar como é que se faz identidade, como é que se faz um passaporte, porque socialmente eles ficam carentes de informação. Então, se tem aquele amigo, eu vou lá, resolvo isso para você e volto. Eu for aquilo ali, faço isso para você, volta e tá bom. Fica aqui em casa. Vem morar aqui na Itália comigo. Fica vendo esse negócio, pô, vai no mercado para mim. O jogador não pode ir no mercado, cara. Então, as coisas básicas são feitas por essas pessoas. E a confiança neles é baseada nessa falta de desenvolvimento social que o atleta tem, né? Então, isso, né? E uma outra coisa que você falou, acabei não me perdendo um pouquinho, assim, mas eu vejo essa falta de oportunidade e aí quando acaba o dinheiro, o cara, esse acho que a gente falou assim, cara, eu tenho aqui, sei lá, uma fábrica de caminhão pra gente investir. Aí o cara, quanto é? Então, aí ele nunca trabalhou com caminhão, cara, mas ele confia naquele cara que falou que negócio ali, bota um dinheiro, o negócio morre aquilo ali. Aí morre aquilo ali, morre aquilo ali. Até a gente conversou um pouco tempo atrás, assim, quando eu vou nesses eventos de tecnologia, né? A gente estava conversando sobre como nossa vida assim, vai trazendo informações para a gente gerar um produto, né? É o que você estava conversando sobre o seu trabalho, o meu trabalho, como gerar um livro. Eu jogo no futebol, pai de 3 filhos, cada um estuda de um jeito diferente, sou designer. Como isso foi... Me ajuda. Às vezes você pergunta, pô, Dudu, você criou esse aplicativo? Eu não consigo nem dizer que foi eu que criei, cara, porque foram todas essas informações de pessoas próximas de mim que geraram isso. Então, assim, quando você vai empreender, quando você vai fazer alguma coisa, primeiro, você tem que saber fazer muito aquilo ali. Você gosta, a sua vida foi em cima daquilo ali, você ama fazer aquilo ali. E aí você vai empreender. Você vai... Até uma coisa de investimento muito interessante que eu conheci um investidor lá em Portugal, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, cara, quando eu coloco grana numa empresa, tudo bem, estou de olho no que ele está me apresentando aqui, mas eu invisto nele. Porque eu sei que o negócio dele vai mudar, mas eu sei que ele vai ter essa capacidade de mudar. Porque ele vai se dedicar, ele vai fazer acontecer. Né? Ele vai ter essa percepção, opa, meu negócio vem para cá, isso aqui eu posso fazer aquilo ali, meu modelo de negócio muda por aqui, meu produto pode ser por aqui, porque está na essência dele. Uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele sabe fazer. Se você for fazer uma parada que você não gosta, pensando em ganhar dinheiro, a chance de não dar certo é bem grande. Verdade. Vou dar mais um recadinho aqui de um parceiro que eu preciso falar pra caramba também, que é Visão Máxima, Óticas Visão Máxima. Pessoal, vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Ótica Visão Máxima já há 2 anos e meio, está caminhando para 3 anos, e tive o privilégio de fechar algumas parcerias assim, com alguns jogadores de futebol. E eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal da Ótica Visão Máxima, sempre me trataram super bem e sempre foram pessoas assim que acolheram todas as minhas informações com relação à minha maneira de ser, de agir, do que eu preciso num parceiro, e sempre me atenderam prontamente. Eu agradeço demais essa parceria, tenho um carinho muito grande. Fernando, Cleidson, Wallace, muito obrigado por tudo. E se você quiser óculos de sol, de grau, qualquer marca, qualquer modelo, Ótica Visão Máxima, e você usando o meu cupom Bianchi, você tem 35% de desconto. É só me seguir na rede social, seguir o Bianchi Podcast, se inscrever no canal do YouTube, você tem 35% de desconto. E se você quiser um óculos personalizado com o seu nome, com a sua marca, eles também fazem. E aí você tem 25% de desconto. Imagina um óculos bacana, com o seu nome, com a sua marca. Pô, é top demais. E eu quero mandar um abraço grande aqui pro meu amigo Edilson Silva. Edilson, seus óculos ficaram lindos. Tá faltando aquele open bar pra gente poder comemorar, aquela festinha lá, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Ótica Visão Máxima, tá bom? Grande abraço. A gente está falando aqui de uma série de coisas assim que são extremamente importantes e que muitas vezes falta, né, assim, nas categorias de base, as crianças. Quero focar um pouquinho aqui nessas habilidades comportamentais. Dessas chamadas habilidades comportamentais, chamadas soft skills, nós temos comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, liderança, inteligência emocional, adaptabilidade, pensamento crítico, resiliência, criatividade, gestão do tempo, persuasão, negociação, flexibilidade e ética, que impactam a forma como a pessoa interage com outras e lida com situações no ambiente de trabalho, no ambiente social.
Dentro dessas habilidades, quais as que você, Eduardo, acha mais importante, a que você mais percebe facilidade para a criança desenvolver? Quais as que você acha mais fundamental assim na interação social, no desenvolvimento do aprendizado? Assim, uma coisa que até me lembrei um pouquinho do que eu acabei deixando escapar, que ajuda a explicar essa resposta, né? Agora há pouco eu fiz uma palestra lá na Faculdade de Goiás, Federal de Goiás, e aí fiz primeiro para um clube de futebol chamado Lion, né, de Goiás, e aí alguém quer perguntar alguma coisa, aí esquece, não, tá, então, tira foto comigo, tirei foto, aí veio um garoto de 13 anos, hoje em dia, tudo desse tamanho. Né? Gigante. Aí ele né? passou por mim assim, falou assim, baixinho, falou assim, tio, eu fico muito nervoso jogando futebol, e eu acho que eu atrapalho minha performance jogando futebol, você tem uma dica? Aí eu lembrei, quando você falou sobre performance mental, que tem um estudo que o maior medo... Aí eu falei para ele, ó, o que você está perguntando para mim é o maior medo de todo jogador de futebol, da base até o profissional. O que é? Errar uma jogada ao vivo, uma jogada em campo, com o treinador vendo. Por quê? Aí eu falei para ele, olha só, voltando para ele, eu falei assim, vou te falar uma coisa, se você errar alguma coisa ao vivo, não vai definir a sua carreira, e se você fizer um gol de bicicleta, também não, cara. Então, assim, a ideia da chance pontual que a criança tem, de achar que aquele momento, aquela coisa pontual, atrapalha, eu acho que essa parte da tranquilidade, que a educação dá o conforto de saber, cara, não é essa só chance, não é só a chance do futebol e também de uma forma social de geral. Então, eu acho que a tranquilidade e o conforto de ter informações que agregam você a saber tomar a decisão certa na hora certa. E às vezes a decisão certa não está associada a um chute. É um caminho. Eu, por exemplo, minha carreira foi atrapalhada pelas pessoas que achavam que ia resolver minha vida. Você quer jogar onde? Veio de uma... O livro iria se chamar Você Quer Jogar Onde? Depois que eu inseri o 95 por futebol e Você Quer Jogar Onde? O Você Quer Jogar Onde veio do empresário meu, que eu fui conversar com ele, entrei na sala dele lá em São Cristóvão, ele de costas para mim, fumando, na salinha pequenininha, e você joga como? Eu falei assim, eu sou atacante, alto, eu faço gol de cabeça, fiquei falando para ele assim, ele falou assim, tá, você quer jogar onde? Ali já veio o insight, né? Não, na hora eu pensei assim, pô, esse cara é poderoso, né? Pode me usar para qualquer lugar. Pode escolher o clube. Né? Eu sabia que eu ia para o Americano, que tinha uma galera lá, e eu falei assim, não, eu tô sabendo, então beleza. No final do livro eu dou um outro sentido para essa frase, que eu não queria dar, sou doido para dar o spoiler, mas gostaria que você lesse no final. E hoje em dia, se você quer jogar onde, a gente trabalha assim, o que você quer ser da sua vida? Você quer ser jogar onde? A gente transforma, minha palestra hoje em dia assim, você quer jogar onde? Quer dizer, o que você quer ser da sua vida? E o título então eu acho que, tentando responder sua pergunta, eu acho que essa coisa da... Porque, assim, essas coisas da liderança, essas coisas elas vão vindo de acordo com as suas vivências, com as suas confianças, né, cara? Eu sempre soube, desde a época do esporte, que meu papel era liderar a equipe, assim até queria depois não esquecer de mandar um abraço para a equipe lá do 95, que a galera nota 1000, o pessoal que veio, João Paulo que veio do Cartola, o Rafael Varane que escreveu o livro comigo, o Pedro Tanuri, o Maurício, o Guilherme, programador, o Gabriel, designer, o Danilo, o Otávio, a Simone, que me ajudou muito também, meus filhos também, dar um beijão para eles ali, porque eles me explicaram, eu sempre falo isso, que cada um estuda de um jeito diferente, uns com facilidade, outros com não facilidade, um com menos facilidade, mas tem aprendizados diferentes, então também me ajuda a ter experiência para criar um aplicativo, cada um estuda de um jeito diferente. Um dos nossos objetivos também é identificar como essa criança aprende melhor, como ela assimila melhor, né? Então, essa criança aprende desse jeito, aprende de outro jeito. Então, eu acho que conforto, cara, a informação, a educação, ela te dá um conforto para você desenvolver essas competências, assim, sabe? Eu acho que aí é muito de acordo com cada atleta, cada criança, assim, um vai se liderar melhor, um vai ser liderado melhor. Personalidade também de cada um. Né? Tem uma coisa na equipe, na equipe de produto design, né, que eu muitos anos trabalhando com produto design, que existe uma linha Y, né? Não sei se você sabe, a pessoa vem ali como especialista. Eu sou designer, especialista. Tem um momento da carreira dela ali que ela pensa assim, cara, eu sou gestor ou eu sou especialista?
não tem problema nenhum que a criança vá para o especialista. Que o profissional vá para o lado do especialista. Ele pode ser um especialista excelente, mas se ele for caminhar para o lado do gestor e não for um bom gestor, ele vai ser um gestor ruim. Então, às vezes você tem um grande especialista que vai ser especialista e um grande gestor que não vai ser um bom especialista. Então, essa potência das competências, ela está muito de acordo com as suas experiências que você vai ganhando. Você, cara, eu sou dessa maneira, eu vou por essa maneira, mas a gente tem que embutir informação nele ali, educação nele ali, para ele entender, eu posso caminhar, você comentou, né, com um amigo seu, entendeu que ele ia para o lado da educação, é difícil. Alguém entender, cara, eu sou gestor. Mas eu, por exemplo, quando caminhei para o lado de gestor, né, fui redesign lá da Transfero, cara, não tinha saúde para acompanhar a tecnologia que a molecada acompanha hoje em dia, né, cara? A criança consome hoje em dia conteúdo, até isso trazendo para o nosso aplicativo, de uma velocidade absurda. Até o do Vitória da Bahia falou, tem um conteúdo aqui de racismo para colocar. É 5 minutos esse vídeo. Eu falei, desculpa, mas 5 minutos que eles vão fazer assim, não vão ver. Meu filho, o Francisco, está vendo futebol lá comigo. Tem que ser dopamina rápida. Primeiro frame. E aí depois eu vou aumentando o interesse dele. A ideia é, tô aqui na cascata. Já despertar primeiro um interesse. Tô aqui na cascata, tal. Opa, horizontal. Quero levar ele para ele aumentando aquela dose de conhecimento. Mas o Francisco, que explica muito isso, ele falou, pai, você está baixando o TikTok? Eu falei, tô, baixando aqui, eu adoro baixar aplicativo para aprender. Ele falou, vou te falar logo, você vai perder a paciência com tudo. Ele falou para mim. Isso ilustra muito, cara, como as crianças hoje em dia consomem conteúdo. As crianças não veem um jogo de futebol inteiro, cara. Um exemplo aí da Kings League, eu vi a final daquilo ali, fiquei apavorado, com o Allianz Parque lotado, com um jogo que parece game, que tinha uma cartada, sai jogador, vem as possibilidades ali são muitas. Presidente, pênalti do presidente. E assim, a parte técnica estava interessante. Shootout, golden goal, estava interessante. Assim, então, assim, e muito dinâmico. Aí o João Paulo, que é o nosso lá do produto, ele falou uma coisa interessante, que às vezes, isso é muito interessante, a atenção das pessoas não está necessariamente associada ao tempo, mas como você picota esse tempo. Como você faz um frame em 1 minuto, aquele primeiro... Cara, eu até me sinto um pouco culpado, assim, porque eu cheguei para o Rafael, do Conto Educacional, e falei assim, Rafael, primeiro frame é meme, aquele gol que não entrou, primeiro frame. E aí ficou muito primeiro frame, tipo assim, cara, uma bola caindo, que às vezes não está nem necessariamente associada com o vídeo. Eu me senti um pouco culpado. Eu lembro a gente trouxe aqui o primeiro episódio do Bianchi Podcast. Eu comecei o podcast há 4 meses, né? Tem pouco tempo, né? E o primeiro entrevistado ia ser o Atirson, né? Que é cliente e amigo, né? Sim. E ele não pôde e tal. De esporte agora, então... Ele é secretário de esporte do governo federal. Jogava muito, né? Jogou. E aí ele não pôde e tal. Aí eu trouxe o Rodrigo Viga, que é jornalista da Jovem Pan, né? Flamenguista, né? E tal. Ele foi o primeiro entrevistado. Né? E num determinado momento ele deu uma deixa assim de uma entrevista que ele fez, de um furo que ele deu. Ele falou, deixei de fazer xixi para entrevistar você. Cara, a gente pegou esse corte, colocou... Rapaz, 15 mil rapidinho, assim, visualizações e tal. Aí agora, recentemente, eu trouxe o Edilson Silva, né? Ele falou um negócio, a gente pegou esse corte. Cara, o TikTok, rapidinho, bateu 50 mil. Impressionante, cara. Eu falei, cara, que impressionante. Um frame, né? Impressionante. O próprio Francisco, outro dia eu tô vendo um jogo de futebol, ele falou assim pra mim, ele tava aqui, no sofá, assim. Daqui a pouco ele falou, pai, o Grêmio tá jogando melhor. Eu falei, eu sei, cara, tô vendo aqui. Eles acompanham de um jeito diferente, né? Me lembrei rapidinho uma história que você falou, essa coisa da comunicação, até puxei um pouquinho mais atrás. Tem uma entrevista do Aleph Manga, no Goiás, que ele fala, não, vou me dedicar aqui no Goiás para ir para um time grande. Ele manda essa no eu lembro disso. Rapaz, ou seja, ele falou claramente que não está num clube grande. Cara, e o Goiás, eu acabei de ir lá, cara. O Goiás tem uma estrutura bacana. Impressionante. Abraço pra Mônica aí, Mônica. Me recebeu lá com o maior amor lá. Mônica é demais. Que legal. Deixa eu dar meu último recado aqui. Eu vou falar também de um parceiro aqui que eu tenho um carinho muito grande. Já vou começar mandando abraço para o seu Francesco, para o Felipe e para a dona Lúcia, que são os proprietários da Di Francesco, que é uma alfaiataria que eu conheci há pouco tempo e nós fechamos uma parceria muito bacana. Pessoal, Di Francesco, vocês são nota 10. O pessoal está no mercado há quase 40 anos e é uma alfaiataria sensacional na Rua da Assembleia, 158, 38, fugiu agora o número, me perdoe.
mas é a Rua da Assembleia, em cima do Delírio Tropical. Gente, obrigado demais pela confiança, pela parceria. Tamo junto, tá bom? Grande abraço. Eduardo, você deu o nome ao seu livro de 95%. E 95% dos jogadores, quando param de jogar, se encontram numa situação muito difícil financeiramente falando. Queria saber por que você deu o nome de 95%. Você já falou, mas eu queria que você entrasse em mais detalhe. E eu vou emendar aqui com a pergunta de cima, que é: qual a parte mais legal do que você faz hoje? 95%, até quando eu joguei no Botafogo, eu joguei com uma geração que era 10, Juninho. Tinha uma galera assim, bem famosa, bem craque, assim, que eu falei assim, cara, acho que uns 10, 15 vão jogar na seleção brasileira. Fiquei pensando. E logo depois que eu parei de jogar futebol, cadê esses 10, 15? Não tinha ninguém, nem profissional. E eu falei assim, cara, para você perguntar assim, honestamente, de onde veio 95%, eu acho que é quase maioria. Só que 95%, como eu falei, ele é uma marca, né? Não tinha como colocar 100%, né? Esse 99% eu poderia falar, se fosse uma proporção real, né? Mas veio da percepção que a imensa maioria não vira nem jogar futebol. Que é o artilheiro da Copinha, que é a taça mais famosa da base do Brasil, não vira jogar futebol, que é o artilheiro. Outro dia mostrou reportagem dos meninos que foram artilheiros e não viraram-se profissionais. Estão ali, ó, muito próximos. Então, assim, é muito cruel esse funil. Outro dia, de uma forma até um pouco arrogante, me perguntaram assim, o seu trabalho tinha que aumentar os 5%. Ele falou assim para mim. Eu falo assim, tá, no dia que você colocar 13 jogadores em cada campo, aumentar mais 3 campeonatos, o funil é gigante, não tem como. Hoje, se você tem um mercado, que você recebe 20 laranjas e você só pode expor 11, você bota as 11 e as outras laranjas você vai ter que fazer um suco, você vai ter que fazer um doce, você vai ter que fazer outra coisa daquele suco, porque não tem como você expor os 100%. Não tem como, assim. Então, o 95% veio dessa grande maioria, né, dessa percepção da grande maioria. Eu acho assim, quando a gente quer falar uma estatística muito... Até meu filho falou uma coisa muito engraçada, o João Pedro, que falou assim, as pessoas que não querem mostrar que são inteligentes, 60% falam de estatística. Quer dizer, ele brincou de estatística. Mas quando você quer falar a imensa maioria, você acaba falando 95%, então acabou vindo isso. O livro, como eu falei, ia ter esse título, Você Quer Jogar Onde? Aí eu, Rafael, 95% é legal e tal, e a gente colocou 95%, Você Quer Jogar Onde? E sobre o que mais me deixa feliz com o que eu estou trabalhando, porque assim, trabalho com X-Design, adoro o que eu faço, trago uma equipe de pessoas muito competentes que trabalham no Cartola. Rafael tem uma editora especializada em futebol, a editora Campo a Bola. Pessoas que são muito especialistas em usabilidade. Mas o que manda é as crianças, né? Então, assim, o Instagram que a gente usa hoje é 10 mil vezes melhor do que usava 5 anos, porque a gente vai mostrando para o Instagram o que está funcionando e o que não está. Esse aqui não clicou, esse aqui não foi mais, esse aqui está fazendo sucesso. Então, o produto digital, a grande chance que ele tem é a melhoria contínua. A gente vai mostrando para o Instagram como é o melhor produto para eles. Então, eu tinha esse receio de quando batesse na mão das crianças, como isso viria, cara. E quando a gente faz um trial lá para o Ceará de 3 meses, e as crianças em 10 dias consumiram todo o conteúdo, cara, eu falei, faz sentido. As crianças usam. E olha que legal, cara. As crianças usam mais para ficar em cima do ranking do que para trocar produto. Isso não se dá competição, né? E aí eu acho que, sintetizando isso, no que me deixa mais feliz, foi um suporte, uma mensagem de suporte que eu recebi de uma criança do Ceará também. Acabaram os testes. Tinha mais teste antigamente do que tem agora. Isso era previsto até por causa do nosso modelo comercial lá, né? Mas a gente recebeu uma pergunta de uma criança pedindo teste, me diz uma criança que entra numa escola e pede mais prova. É verdade. Então isso me deixou feliz de cara, nosso formato faz sentido. E a gente nem chama de teste, a gente chama de desafio, games. A gente convida a criança a jogar. A gente brinca lá na empresa o seguinte, é proibido a criança achar que está estudando. Então a gente dá diversão para ela. Assim. Então quando a gente recebeu esse e-mail de suporte, quero mais testes, cara, isso para mim me encheu meu coração de felicidade, cara, porque eu falei assim, faz sentido também, porque eu sou velho, né, cara? Então assim, pô, será que faz sentido para as crianças? Faz sentido para as crianças, né? A gente dá na mão das crianças, cara, é legal. Até teve um exemplo agora de uma reunião que a gente fez agora há pouco, que o CEO da empresa, um pouco mais velho, assim, ele pegou o aplicativo assim, estou vendo vídeos aqui. É isso mesmo? Assim, eu senti ele falando, não entendi muito bem, assim.
Aí ele trouxe um outro rapaz para usar o aplicativo. Aí ele falou assim, ficou assim, ó. Aí botou e falou assim, ó, eu consumo futebol de diversas formas. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui nesse aplicativo. Que bacana. Então, isso me deixa muito feliz, assim, porque não adianta a gente pegar as crianças... Por exemplo, eu participei do outro dia dicas de como unir futebol com a educação. Bolsa de estudo. Pegar as crianças que mais... Aí você joga no funil naquela estrutura que a gente está falando. Então, a gente vai pegar essas crianças e jogar num formato que não funciona mais. O formato não funciona mais. Então, a gente trabalha com a linguagem e o formato. E a gente entendeu esse formato que pudesse engajar as crianças, mas fazer sentido. A gente vê que as crianças usam. Cara, aí a gente viu lá no aplicativo, a gente sabe o teste que a criança fez, o vídeo que ela favoritou, se ela acertou, se ela errou, o tempo que ela está no aplicativo, qual é a hora que ela assiste. E aí eu já vou dando uma profissão de interesse dela ali. E aí eu fui ver lá, meia-noite, 1h, 5h da manhã, eu falei, cara, não quero isso também, né? Não quero isso também. Então, a gente quer aproveitar a linguagem e o formato que eles consomem conteúdo, mas eu não quero que as crianças fiquem consumindo dessa forma. Aí a gente adicionou lá, bateu meia hora, ô campeão, já bebeu água? Já fez um exercício com sua família? Já fez aquilo ali? Eu vou dando algumas dicas para ele voltar um pouquinho depois. Bacana. Então, assim, a gente foi inseriu uma tarefa em cima de um sucesso da gente, né? Porque as crianças... Faz sentido para as crianças, isso eu acho que é o que me deixa mais feliz. Assim. Muito legal. Eduardo, por onde começa a transformação? Acho que a transformação, essas perguntas são difíceis, né? Eu fico pensando como é que eu respondo isso, mas eu acho que sempre é da verdade, assim, sempre da sua verdade, cara. Sempre que você tem no coração, a transformação, às vezes, é um entendimento, né? É um entendimento do que você é, do que você pode ser. Eu acho que isso não se transforma em outra pessoa, né? Não se transforma em um caráter, não se transforma... Você sempre tem que trabalhar com a sua verdade, né? O que você tem no coração, o que você... a sua essência, a sua base, pensar no sorriso da sua mãe, no sorriso do seu filho, trazer isso para dentro para poder te gerar ideias e soluções que transformem não só você, mas também as pessoas em volta de você. Eu acho que pensaria nisso, assim, a transformação ela começa do que você é mesmo, da tua essência, do seu branding. Como é que você vê essa questão da SAF hoje no Brasil e essa questão do fair play? Você é a favor do fair play financeiro? Cara, Marcelo, não sei se eu estou preparado para essa resposta, assim, sabe? É muito, muito complexo, né? Quando a gente falou da Bet, a carência de futebol, a fragilidade financeira, a fragilidade de gestão, eu não sei, assim. Eu sei que é muito desproporcional. Quando a gente fala de fair play financeiro, a gente está falando de uma camada muito pequena do futebol. A gente está falando, assim, por exemplo, calendário. Todos os clubes reclamam de calendário, mas tem clube que joga um campeonato por ano. Como é que você vai falar de calendário nessa desproporção, né? Então, quando a gente está falando de fair play financeiro, a gente está falando por uma camadinha desse tamanho assim, cara, que não reflete todo o ecossistema do futebol. Então, eu não sei responder sobre isso. Sobre a SAF, eu acho também bem complexo. Por exemplo, fiz uma palestra com o presidente agora de um clube do Brasil, que ele era presidente da não SAF, né, do clube social. Primeira coisa que ele falou, a gente fez uma reunião antes, primeira coisa que ele falou assim, eu não posso falar sobre futebol. Nada, nenhum assunto que envolva futebol eu posso falar do clube. Então, assim, essa rigidez, assim, é complexo entender. Mas, por exemplo, eu fui agora no Botafogo, agora lá. E aí pessoas falam, o Texas, de onde vem dinheiro, tem essas coisas sempre que são... Né, aquela coisa que a gente está falando da fragilidade, do compliance. Mas quando você vai lá dentro, você vê que são pessoas muito bem preparadas trabalhando. Então, quando eu cheguei lá, ele me falou sobre uma coisa de equidade esportiva. O que é isso? Se o clube vem jogar aqui, ele tem que ter a mesma estrutura que o Botafogo tem. Então, assim, são pensamentos de empresas bem-sucedidas, né? Então, acho que isso, na parte de gestão empresarial, a princípio, me parece bem na parte de gestão. Essa divisão, os valores,
O que justifica um investimento de uma SAF? Quanto custa? A proporção, 50-50, 90-10, a maioria são 90-10, e aí o social perde total autonomia no futebol. Então, essas negociações que eu acho que são mais complexas, porque tem que ser vistas pontualmente, caso a caso. Mas, assim, a princípio, com relação a uma gestão, e aí, cara, de novo, assim, não quero aqui, porque eu também não tenho propriedade para falar de onde vem o dinheiro, se isso é legal, se não é, mas quando você contrata pessoas que são de empresas que são bem-sucedidas fora do Brasil ou outros lugares, ou empresas brasileiras que são bem-sucedidas, você traz gestão melhor para dentro daquela estrutura. Mas, assim, acho que me colocaria só nessa parte, assim, porque talvez não tenha tanta propriedade para falar em outras camadas. Eu tive o prazer de receber aqui também a doutora Maíra, e é advogada lá do Botafogo, né? E a gente falou muito sobre isso, e eu até comentei com ela, falei, eu fico imaginando se não fosse a SAF do Botafogo, onde o Botafogo estaria hoje, porque vinha numa fila há muitos anos, o último título tinha sido em 95, né, brasileiro, e vinha num declínio muito grande, né? E a entrada do John Textor foi uma coisa que deu certo ali, no primeiro momento, né? Ajudou muito, né? Por exemplo, isso é interessante quando a SAF às vezes não está necessariamente associada ao que o Botafogo teve que fazer, porque o Botafogo tem a paixão, cara, torcedor, milhões de torcedores. Clube então, tradicionalíssimo, eles cobram resultado. Eu vi uma entrevista de um dos integrantes da SAF falando que aquele primeiro sucesso que o Botafogo teve, que foi líder e depois perdeu, acabou atrapalhando um pouco os planos, porque não estava associado a ter performance tão rápido. Então, o planejamento do ano seguinte foi atrapalhado por essa paixão, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma reunião com a América Mineiro, eu fiquei impressionado com a gestão daquilo ali. Foi a reunião que eu tive mais profissionais de diferentes camadas ali, conversando comigo, a preocupação social. Quer dizer, então, assim, quando você entra com uma gestão de uma empresa consolidada em outro segmento, você insere isso. Você insere essa cultura, fit cultural, todas essas coisas que são validadas no ambiente corporativo, você traz para dentro do futebol. Aí o perigo disso também é como fica aberto a receber coisas erradas, né? Você vê que o Botafogo deu certo, aí o cara quer um grego milionário, não sei o que, não quero saber, eu quero se o cara botar dinheiro aqui e tal. Então, fica mais de olho em compliance desse tipo de coisa. Para onde caminha o futebol brasileiro e a educação brasileira? Cara, complexo. Assim, na educação, eu gostaria muito que a gente perdesse essa percepção do atalho, né? As coisas que são resolvidas num gol, né? Como eu falei, faça um vídeo no YouTube, vou ficar milionário, vou fazer uma música, porque esses atalhos são desvios da falta de estrutura que a gente tem no país, assim, né? Porque é muito mais difícil você entrar numa escola, ter uma carreira dentro de uma escola, ou ter um trajeto dentro de uma escola, uma trajetória dentro da escola e ter uma carreira. Aí você entra numa faculdade também que, cara, meus filhos estudam em escola federal. Eu entro naquela escola ali, eu vejo, cara, como é que tá aquela bagunça ali. Hoje mesmo meu filho estava levando... Só o governo que não vê, né? Hoje mesmo meu filho estava levando uma comida para lá porque a cantina não está funcionando. Um professor adere à greve, outro não. A cantina sim. Aí não tem férias. Cara, como é que você forma crianças nesse ambiente, cara? Aí o CTO lá da Transfer, eu escutei ele falando, cara, eu não li isso, eu escutei ele falando, cara, eu só vou fazer entrevista com o IBMEC e PUC. Cara, quanto custa uma PUC, gente? E aquilo que a gente estava conversando ontem, a gente vem formando crianças. Aí, por que as faculdades, cara, estou falando isso aqui do coração mesmo, sem muita estatística, mas muito focado em problemas sociais, porque elas vivem isso ali dentro. Não tem um ar-condicionado, o professor que tem greve, porque o outro não sei o que vai papai. Então, é muito mais perto dos jovens os problemas sociais do que o desenvolvimento da carreira de uma forma geral. Então, você entra num formato arcaico, sem estrutura. Então, assim, é muito comum quando as pessoas falam assim para mim, Dudu, você vê dos Estados Unidos, a gente tinha que ter um modelo dos Estados Unidos, que a escola fomenta o esporte, né? Você entra na escola e fomenta o esporte. Cara, eu falei, aqui é tão complexo, talvez a gente tenha que fazer o oposto. Fazer o esporte fomentar a escola. Através do esporte dá infraestrutura para a escola. Então, assim, é um futuro difícil. Aí a gente vê que politicamente, assim, numa camada maior assim, né, de gestão pública, é muito mais fácil você
asfaltar uma rua do que dar um saneamento básico para uma rua. Né? Então, assim, as soluções são baseadas no imediato, no atalho, numa coisa rápida de ser feita, porque pelo menos resolve aquele problema. Eu faço aprovação automática das crianças. Então, e vai empurrando o problema maior mais para frente. Né? Aí tenta resolver com problemas sociais lá na frente. Então a gente faz o seguinte, é obrigado, através dessa raça, você ter... Isso, eu entendo essa coisa da representatividade, mas isso ela está enxugando um gelo de um problema da base, né? Então, assim, eu acho muito complexo. Eu acho que é nisso que a gente quer atuar, né? A gente quer, pelo menos, identificar interesse dessas crianças para poder desenvolver de outra forma, de forma que não necessite necessariamente de dinheiro, de investimento. Então, E aí você, de novo, vendo politicamente de uma forma mais macro, assim, a gente sabe que as pessoas se apropriam da ignorância do povo para tomar decisões, para se beneficiar de algumas coisas. Então, quando você entende que a fragilidade da educação ela beneficia, né, algumas decisões, né, então isso é muito perigoso, né? E do futebol, eu imagino o futebol no futuro picotado, como a gente está falando. Essa é uma pergunta que eu ia fazer aqui agora para você. Vou aproveitar para fazer, já que eu pegar esse corte teu aí. Né? Não, eu vou pegar esse corte teu aí, porque eu queria saber como se coaduna educação, futebol, tecnologia, excesso de informação no Brasil. Como é que está essa questão hoje? A parte da tecnologia, excesso de informação não tem volta. Não tem jeito. Não adianta a gente... A tecnologia e a informação, ela não é inimiga. Eu sempre falo isso. Inimigo é quem usa a tecnologia de forma errada. Né? Então, quando você pega tudo bem, as crianças consomem coisas de conteúdo curto, mas eu coloco só coisa ruim ali dentro, eu estou usando uma tecnologia maravilhosa de forma errada. Uhum. Se eu uso pagamento em blockchain, criptomoeda, aquilo é maravilhoso, a tecnologia do blockchain é maravilhosa. Então, se uma empresa pega aquilo ali para fazer, sei lá, lavar dinheiro, o problema não é da tecnologia, é daquela empresa. Uhum. Eu sempre falo, a faca é para cortar o pão. O cara pega uma faca e mata a pessoa. Você vai prender a faca? A faca não serve para isso. A tecnologia ela não serve para fazer coisa ruim, ela serve para beneficiar. Então, você não tem como fugir do celular, não tem como você fugir desse tipo de coisa. A gente precisa aproveitar isso para tentar dar algumas doses que interessam a gente socialmente. Então, não consigo ver, a princípio, tá? Proibir celular nas escolas, não sei se isso é o caminho. Não sei. Porque você está indo contra uma coisa inevitável. Eu me lembro que o Uber, teve aquele problema do Uber, do taxista, milhões de manifestações. Mas se a sociedade compra, não tem jeito. Se beneficia a sociedade, não tem jeito. Então, a informação ela vai ser consumida de forma picotada. Não tem jeito. O que a gente tem que fazer é despertar o interesse nela nessas pequenas doses. E aí eu levo ela para uma camada um pouco mais longa, uma camada um pouco mais longa, uma camada um pouco mais longa. E essa camada mais longa ele está totalmente imerso querendo fazer aquilo ali. Mas eu enxergaria a educação, né, respondendo, acho que você perguntou, de formato e linguagem adaptada ao que as crianças, como as crianças consomem conteúdo hoje em dia. Então, é inevitável isso. Não tem como você tirar a tecnologia. Você vai ter que se apropriar dessa tecnologia para ser útil. Né? A tecnologia ela não é inimiga. Ela é tua amiga se você souber usá-la de forma correta. Qual o papel do futebol e da educação na identidade cultural e nacional de um país? Primeiro, assim, o futebol, como a gente falou, ele tem uma capacidade de informar, de conduzir informação que nenhum veículo tem. Nenhum veículo tem. O cara vai passar no Jornal Nacional, que não tem ninguém querendo ver, criança não está querendo ver aquilo ali, um repórter falando aquilo ali. Então, quando o futebol, a mensagem social, ela vem através do futebol, né, como eu falei, né, dos casos de violência, os casos de racismo, e os casos até positivos também, como de marca, brand e tal. Então, isso alcança as crianças de uma forma mais fácil. Então, eu vejo o futebol na educação passando mensagem através do contexto esportivo. Eu vejo dessa forma. E desculpe, Marcelo, você perguntou a outra coisa? Não, então, falei sobre essa questão da educação.
Sim, sim. O papel do futebol na educação, na Sim. identidade cultural e nacional de um país. Eu acho que poucas coisas, né, no Brasil, a gente é muito acostumado a falar mal do Brasil, né? Né, a gente, minha geração inteira vivendo com corrupção em governos políticos, né? A gente fala político de uma forma, quando a gente fala político, a gente aquilo já tem um som pejorativo, assim, né? E o futebol é uma coisa que as pessoas vão para a rua, cara. Bota a camisa do Brasil, vai pra rua, vai todo mundo comemorar, todo mundo se junta o pobre com o rico, junta tudo na mesma televisão e vê. Então, eu acho que o futebol ele tem um papel de orgulho do brasileiro e que outros segmentos não têm. Né? O esporte, de uma forma geral, né? O Ayrton Senna, essas referências que a gente tem. Pô, outro dia eu vi o Calderano, né? do tênis. O Calderano, fantástico. Do tênis de mesa. Do tênis de mesa. O Calderano. E no tênis também, né? A Bia, né? O menino. Esse é um monstro, né, cara? Fugiu o nome dele agora. Também. E aí, cara, quando mostra aquela premiação do Calderano... João Fonseca. Fenômeno, né? E quando mostra aquela premiação do Calderano, são todas as bandeiras da China, cara. E uma do Brasil ali no meio, ali, cara, isso é surreal. Isso é surreal. E eu tenho certeza que um brasileiro, quando vê aquilo ali, fala, orgulho. E vai deixar um legado. Então, e assim, mais crianças vão começar a praticar aquilo ali, né? Então eu acho que é isso, assim, o esporte tem esse papel, assim, de orgulho que outros segmentos no Brasil não tem, né, cara? Eu acabei de vir da Europa, eu nunca tinha ido, cara. Fui para Portugal agora, cara, fiquei encantado, assim, cara. Pô, nas ruas. A prima da minha mulher acabou de voltar de lá agora, ficou um mês lá agora. Você vai nas ruas, você come... Aí você tem uma cesta de 10 pães, os 10 pães são excelentes, assim, não tem um que está escondido ali embaixo, assim, e tal. Então, essa coisa da infraestrutura no Brasil não é uma coisa que orgulha o brasileiro. Não é. Você vai num sistema de saúde, cara, meu Deus, cara, é muito difícil. Essa coisa de educação... até um primo meu estava morando na Austrália há 20 anos. Aí ele veio passar as férias aqui. Ele falou assim, pô, Dudu, dá vontade de ficar. Cara, o Brasil tem muita coisa boa. Eu falei, tem, Marcelo, tem. Faz o seguinte, quando você vai, daqui a um mês a gente conversa de novo. Porque ele vai precisar ir no dentista, ele vai precisar pegar o Vivo, o telefone consumir dele. Coisas, né? Vai precisar interagir com coisas. Quando ele entrar no serviço, ele vai ver isso que eu estou falando. Assim, então, as coisas do dia a dia... muitas coisas não dão orgulho pra gente. E quando o esporte ele tem essa capacidade de pular por cima disso tudo, porra, cara, é muito bonito a gente ver o João Fonseca com 18 anos, cara, jogando daquela maneira, igual um adulto, um monstro. Se a gente vê, a da ginasta agora ali também, as americanas, quando você vê um negócio desse, os americanos reverenciando a brasileira. Então, o futebol, o esporte, ele tem uma capacidade de gerar orgulho no brasileiro que outras coisas não têm. Normalmente, a gente é muito vaidoso para falar do futebol. Agora, menos um pouquinho, que falando das coisas, mas, cara, principalmente pessoas mais antigas, vai falar daquele ali. Você não vê um cara falando assim, pô, aquele político que era bom, esse aqui, pô, aquele cara era sensacional, pô, aquela escola. Pô, então, assim, a valorização do brasileiro é muito mais fácil de ser visto no esporte do que em outros setores, né? Pegando esse gancho que você falou aí, a sensação que eu tenho às vezes é que, no caso do futebol, que é um esporte mais praticado no país e no mundo, né? Você acha que às vezes há uma espécie de fuga para o futebol em detrimento de uma boa educação? E aí há uma fuga para isso? Porque eu acho que se a educação fosse realmente a base, tivesse uma boa educação, esporte ali para todo mundo praticar e eu acho que uma coisa que falta muito hoje nas escolas é, primeiro, falta hierarquia, falta disciplina, falta boa vontade com essa educação de base. A sensação que dá é que muitos querem que fique assim mesmo, isso que a gente estava conversando, porque são mais fáceis de se manipular. Mas eu acho que já passou da hora da escola da base, a criança começar a ter aula ali de educação financeira, de marketing, de posicionamento, ela começar a ter uma visão além do alcance ali, já visando um profissional no futuro.
E a sensação que eu tenho às vezes é que o futebol se torna uma válvula de escape, porque o outro lado não tá legal, não tá funcionando. É por aí ou nada a ver? Acho que você falou assim, se eu acho, eu tenho certeza assim, cara, que é uma fuga. É uma fuga, porque o atalho, que a gente sempre vem falando essa coisa do atalho, ele é uma alternativa à falta de estrutura. É muito mais fácil a gente torcer por um gol do que torcer por um hospital ficar bom. Uhum. Né? Então, e quando você entra numa estrutura que você não consegue ir bem, mas se você pensar, pô, tá bom, eu jogo um pouco de futebol, vou tentar fazer um gol, vou fazer sucesso, então aquilo é uma fuga, né? Uma fuga social. Tudo bem, tá baseado no sonho dela, assim, mas, cara, como você falou, todas as crianças acham que querem jogar futebol, todas as crianças acham que elas são jogadores de futebol, mas, cara, pouquíssimas pessoas têm o talento de fato, e essas crianças têm talento de fato, mesmo o talento dela não vai definir a carreira dela. Então, é uma fuga, assim, é um atalho, é um escape, assim, né, de solução. É uma solução muito mais fácil. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que o brasileiro é um dos poucos países do mundo que o Brasil tem representante em todas as modalidades, né? Assim, e a gente é muito focado no futebol, né? Mas você vê que a gente tem talento para várias outras coisas, né? Que se fosse investido, tivesse um pouco mais de equidade nessa distribuição, né? Acho que a gente teria muito mais talentos em muitas outras áreas aí, né? Que é uma coisa que a gente também está muito baseado no pontual, né? Aquele que fez sucesso no tênis, aquele que fez sucesso na vara, aquele que fez... Porque vem um talento desse que não respeita nem a infraestrutura, né, cara? O cara se desenvolve na raça mesmo e vira um atleta de referência no Brasil. Mas essa referência, ela busca até novos adeptos, mas ela, infelizmente, ela não traz a infraestrutura para aquela tem força para aquela modalidade, né, cara? Então, assim, tem o Gustavo Borges, né, o Cielo e tal, que vem... A natação vem trazendo algumas coisas assim, o próprio vôlei, né, como ele se beneficia daquela estrutura que ele entendeu que ele poderia ter feito, assim, mas em outras modalidades, embora sejam representadas, elas ainda são muito pontuais, né, que não surgiram da infraestrutura, mas sim do próprio talento nato que ela tem, assim, né. Então mas é muito bonito, assim, essa aptidão que o Brasil tem para modalidade esportiva. É verdade. Você sabe que aqui nesse podcast eu falo sobre elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Sim. E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, precisamos de alguém que vai nos dar uns empurrão ali, nos dar um empurrão, alguém que falou uma coisa num momento legal e aquilo impulsionou a gente. Quem foi a pessoa que impulsionou a sua vida profissional como empreendedor, como empresário? Quem foi aquela pessoa que, se eu tiver que perguntar agora, você é o número 1 que vem à sua cabeça? Quem foi essa pessoa? Quando você falou número 1, eu estava com 3 na minha cabeça. Posso falar rapidinho. A mais importante, a que teve um papel preponderante. Eu citaria o Bruno Magalhães, que ele trabalhou comigo no IG, né, IBEST, né, que era um portal de internet. E foi o primeiro cara que olhou meu trabalho assim, embora não tão especialista na parte digital, ele falou, cara, esse cara, quero trabalhar com ele. E me lembro que logo depois teve uma demissão em massa, assim, na empresa, e ele me manteve ali, né? Eu falei, cara, por que ele me manteve? Eu falei, não, acho que você vai ser um bom Você tem contato com ele até hoje? Tem contato com ele. Aliás, ele é da Barra, tenho que contar com ele daqui a pouco. Vamos ligar para ele? Pô, pode. E tem o Bruno Parodi também. Não, vamos ligar pro primeiro que você falou aí, porque eu tenho um quadro aqui, que eu sempre deixo pro final, que é exatamente esse. Que legal. Vamos ver se ele atende aí. Eu vou rápido falar. O Cláudio, que é o fundo de investimento hoje em dia também, que é um cara maravilhoso também. Tem um Bruno Parodi que é muito interessante. Antes de ligar pro esse que você está ligando é? Esse é o Bruno Magalhães. Bruno Magalhães. Primeiro que me Bota deu essa oportunidade. Bota no Viva Voz. Tá. Tomara que ele atenda, uma figura. E o Bruno Parodi, só rapidinho falar, porque o Bruno Parodi, eu falei, cara, eu vou para Foz, no evento do Diogo. Cara, eu quero levar meu aplicativo. Ele falou assim, cara, você tá com o aplicativo definido? Aí eu falei, não. Ele falou assim para mim, então vai lá, vai escutar. Escuta o que o pessoal tem para falar lá primeiro. Cara, isso foi uma dica muito importante. Tomara que não fale nenhum palavrão, porque o Magalha é todo maluco. Bota no Viva Voz, aí você fala para ele, ó, tô aqui no Bianchi Podcast. Ele bem ocupado, ele tem uma agência de publicidade.
Kindle. É Bruno, né? Bruno Magalhães, é. Ó, esses caras... Ele é dono de agência, né? Ocupado pra caramba, velho. E esses dois outros que eu citei também provavelmente não vão entender. E desistimos? Perdeu, Bruno. Perdeu a chance de ficar famoso. Então você vai olhar para aquela câmera ali, ó, e vai mandar um recado para ele. E aí você explica o quadro aqui desse programa e aí você manda um recado para ele, faz um agradecimento para ele. Ah, não, Magalha, até coloquei ele no livro também. Esses dois outras pessoas que eu também falei assim, Pode são falar muito importantes. com elas também. Poderia falar também aqui por a Simone, meus filhos também, meu pai e minha mãe. Nossa, assim, meu pai e minha mãe pagou faculdade particular, né? Que é muito improvável para jogar futebol, né? Então, eu deveria agradecer meus pais por qualquer situação, mas dentro desse contexto ainda mais, né? Porque sempre falou assim, não, tem esse caminho aqui também, então acho que legal. Magalha, mandar um abração para você, tá vendo? Perdeu a oportunidade de ficar famoso aqui com o Marcelo. Eu sempre cito você, cara, porque eu tinha ali um portfólio de conteúdo impresso ali, a gente foi trabalhando com tecnologia, com conteúdo digital, e você me deu aquela oportunidade ali que me caminhou para o lado do digital. Me entendi como designer de web, né? E posteriormente de produto digital. Então, você é fundamental na minha carreira aí. Um abração para você. Um abraço, Bruno. Obrigado, valeu. Temos aqui hoje um grande profissional e ele citou você. Muito obrigado aí, valeu. Bruno, obrigado. Eduardo, estamos chegando aqui ao final, cara. Quero te agradecer demais. Nossa, eu que agradeço, cara. E foi muito legal esse papo. Espero que a gente possa se manter no radar um do outro aí, porque eu acho que tem muito a ver o que a gente faz aí. Em algum momento essas linhas se cruzam. Sim. E eu queria que você deixasse um último recado aí, olhando para aquela câmera ali, o que você quiser falar, propaganda que você quiser fazer. O podcast é seu. Só para não perder, citar também o PH, né, que fez essa ponte para a gente aqui. Sim, PH, ó, para você aqui em breve, hein? O PH também aprendi, assim, uma coisa que o PH tem muito legal da empresa dele, que é essa exclusividade que ele dá para o cliente, como se fosse o único cliente. Isso eu uso hoje em dia, assim. Eu tento conversar com o cliente como se ele fosse o único, assim, sabe? Então, eu preparo uma reunião para que ele cara, espera que só me atende. E eu acho que o PH tem esse talento. Com relação a uma mensagem, assim, eu acho que puxaria para essa coisa da educação. A educação, ela nunca está associada a uma opção. Acho que ela nunca é uma opção, né? Quando a gente fala plano B, a gente parece uma alternativa. Então, ela não é um plano B, a educação é um plano A. Eu estou muito feliz de trabalhar com isso, assim, trabalhar com crianças, desenvolvimento de jovens, assim. Outro dia estava numa reunião, um café da manhã com alguns amigos meus, eles estavam vendo um aplicativo que via quanto tempo eles iam se aposentar. Eu olhei aquilo ali e falei assim, pô, tô querendo ficar mais jovem para trabalhar com isso, assim, né? Então, estou muito feliz de poder impactar crianças, jovens, desenvolver crianças, trabalhar com educação, está me dando uma satisfação que eu não tive na minha vida nenhuma inteira profissional. Assim, sempre adorei o que eu faço, ensino, né? Foi eu que fiz o UX do aplicativo, mas trabalhar com educação de jovens, assim, cara, outra coisa, assim, pessoas que me aproximei, assim, para trabalhar. Eu tinha uma época que a gente, startup, que era produtos digitais, aquele Instagram foi vendido por 6 bilhões, eu falei, cara, comecei a trabalhar com produto digital, apresentei para investimento, e aí, quando eu vi, eu tinha sócios que eu não confiava, assim, não confiava de maldade, assim, não confiava profissionalmente, assim, né? Então, que eu nem conhecia direito, assim, né? E hoje em dia eu estou me dando o direito de fazer um fit cultural assim, sabe? Tipo assim, não estou querendo trabalhar com um gênio, estou querendo trabalhar com um cara que entenda o meu propósito. Cara, eu tive casos dentro da empresa, recebi uma proposta, você sabe até de qual empresa que deve ser, né? Betis e tal, 30 vezes por cento. Cara, eu não vou competir, mesmo que você me fale que foi um pouco acima, eu não quero competir com você com isso, eu quero competir com o nosso propósito, cara. A gente tem uma coisa muito legal e muito grandiosa para ser feita.
A gente tem uma coisa muito bacana para fazer. E isso está me motivando muito, assim, muito mesmo. Assim, quando eu falo sobre isso, assim, as pessoas falam para mim, pô, você sente que você fala isso de verdade, assim, porque é uma coisa que me satisfaz muito, preenche muito, assim, porque ela agrega todas as coisas da minha vida, né, cara? Ser pai com os 3, fiquei viúvo, né, tem 9 anos, assim, então trabalhar com ter essa coisa do cuidado com meus filhos, entender como eles estudam e me agregar profissionalmente também, ser designer, ter sido jogador de futebol, juntar todas essas informações e pôr um produto e que melhor, que faça sentido para todo esse segmento. A gente faz sentido para o clube, a gente faz sentido para a marca, a gente faz sentido para as crianças. Então, está me deixando muito feliz, assim, muito orgulhoso de mim, da minha equipe, da minha família. Assim, então, eu estou muito feliz, cara. Muito legal, muito legal. Eduardo, obrigado demais, foi um prazer enorme te conhecer. Agradeço, esse podcast é seu, volte sempre que quiser, quando tiver alguma novidade para contar. Ótimo, Caio, eu que agradeço. Obrigado demais, assim, aí pelo papo. Muito feliz pelo apoio, assim, pô, cara, parece que eu já te conheço, já tem 10 anos, assim, tantas afinidades, assim, muito legal. Muito obrigado, cara, pela essa oportunidade aí, conta comigo sempre que se precisar. Eu que agradeço. Pessoal, tá encerrando aqui mais um Bianchi Podcast. Eu quero agradecer demais a presença do Eduardo Araújo aqui. Se você não segue, entra lá, o Dudu Araújo no Instagram, @Dudu Araújo. Abaixa o aplicativo dele, né? 95 app, né? Que a gente está chamando 95 agora. A gente vende para o clube e o clube, a escolinha, a instituição, ela distribui gratuitamente. Então ainda é com convite. Quando a gente ganhar um patrocinador pesado, a gente deixa aberto para todo mundo. Então aguarde mais um pouco. Mas siga o Dudu Araújo lá na rede social, lá no Instagram, porque o que ele faz é muito legal, muito bacana mesmo. E tem a rede social da 95% Futebol, que é @95% Futebol, escrito por extenso. @95% Futebol. Isso. Sigam lá. E aí tem todas as entrevistas, tem um monte de palestras que eu fiz lá, tem um conteúdo interessante lá também. Bacana demais. Lembre-se sempre, Vitor Franco já dizia, viva sua vida com sentido de missão. E eu costumo dizer sempre, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Esteja preparado para quando as oportunidades aparecerem para você. E a nossa comunicação visual, a nossa comunicação não verbal corresponde a 95% de tudo que nós somos. Um grande abraço, gente. Valeu demais. Obrigado. Obrigado.